Fala aí pessoal, sejam bem-vindos ao Bomba Nerd. Hoje vamos fazer um top 10 atualizado dos melhores episódios de The Walking Dead. Esse é um vídeo que muita gente me pede, é um vídeo que eu tenho muita vontade de fazer, então juntou a fome com a vontade de comer, vamos fazer o vídeo. Esse é um vídeo que eu vou falar bastante sobre as minhas 10 escolhas principais, mas também vai ter várias menções honrosas, porque aquilo, né, The Walking Dead tem muitos episódios, tem quase 150 episódios, então escolher só 10 é muito difícil, então eu tive que deixar vários ótimos episódios, excelentes episódios de fora, né, então eu vou citar eles nas menções honrosas. Eu acho importante esclarecer que a minha lista é uma lista bem diferente da que vocês podem estar acostumados em relação aos melhores episódios da série. Porque quando a gente pensa em melhores episódios da série, o que vem na cabeça são os episódios mais bombásticos, episódios com mortes ou com cenas de ação, enfim. É claro que vários desses episódios estão na minha lista por serem alguns dos melhores episódios da série. Mas tem vários outros episódios que são episódios íntimos, episódios com um roteiro impecável, perfeito, que merecem tá entre os melhores da série. Então essa é uma lista que na hora de fazer ela, eu deixei um pouco o lado fã de lado e olhei mais por um lado crítico, talvez um lado um pouco mais imparcial. Então agora vamos falar um pouco sobre as menções honrosas que eu escolhi colocar na lista. Minha primeira escolha é o episódio 7 da segunda temporada, Pretty Much Dead Already, o primeiro mid-season finale da série. Foi o primeiro episódio de The Walking Dead que me deixou sem palavras pelo acontecimento no final do episódio, né, da Sofia saindo do celeiro. E realmente me dói não colocar esse episódio entre os 10 primeiros. Também tá aqui o episódio 12 dessa mesma temporada, o Better Angels, o último episódio do Shane. E uma das minhas cenas favoritas da série tá nesse episódio, que é o Rick e o Carl conversando no celeiro. Também está aqui o episódio 5 da quarta temporada, Internment. Ele desenvolve muito o Herschel, né? Ele foca muito bem no Herschel, o Herschel salvando todo mundo que tava doente, enquanto isso a cerca da prisão caindo e o Rick e o Carl matando zumbis. Também está aqui o episódio 3 da sexta temporada, o Thank You. Esse episódio ele tá aqui porque ele é o episódio um dos mais tensos da série. Até o ponto que esse episódio saiu, pra mim, ele era o mais tenso da série. Outra menção honrosa é o episódio 4, também da sexta temporada, o Here's Not Here, um dos meus episódios favoritos da série. Se fosse uma lista de favoritos e não necessariamente de melhores, apesar de eu considerar ele também um dos melhores da série, mas ele com certeza, sem dúvida alguma, entraria no meu top 10 fácil. E as últimas duas menções honrosas, a gente tem o episódio 12 da sexta temporada, Not Tomorrow Yet. Eu gosto muito desse episódio porque ele mostra o grupo que a gente acompanha, né, os nossos heróis, entre aspas, matando pessoas que estão dormindo, que ainda não fizeram nada pra elas. Deixando bem claro que não tem mocinho em The Walking Dead. E também a última menção honrosa é o episódio 15 da nona temporada, The Calm Before, o episódio das estacas, e é um episódio que merece pelo menos ser lembrado. Beleza? Então vamos começar aí o nosso top 10. Número 10, Days Gone By. Bom, esse é o começo da série, né, o piloto da série. É muito difícil alguém assistir esse episódio e não querer continuar assistindo The Walking Dead, porque é um episódio extremamente bem escrito, atuado, bem montado, bem pensado. Eu entendo quem considera esse o melhor episódio da série, eu não discordo se você falar isso, sabe? Se alguém chegar e falar, pra mim o primeiro episódio de The Walking Dead é o melhor episódio da série. Eu não vou discordar, eu não tenho argumentos, assim, necessariamente pra dizer que ele não pode ser considerado o melhor episódio. Pra mim, os 10 episódios que estão aqui são todos beirando a perfeição, ou são a perfeição encarnada em forma de episódio. Então, se muitos deles são equivalentes, sendo bem diferentes um do outro, mas são equivalentes como episódio, pra ordenar eles, eu usei um pouco o meu critério pessoal. Talvez qual episódio que eu consiga assistir mais vezes sem cansar, ou qual episódio que de repente me impactou mais, enfim, vai entrar esses critérios, né? Esse talvez seja um dos principais episódios no quesito adaptação da HQ, né? Porque tem quadros idênticos, ele é muito fiel, ele é muito respeitoso com o material original nesse primeiro episódio. As coisas que não tem nos quadrinhos que tem nesse episódio são coisas que são acrescentadas e cabem muito bem no episódio. Por exemplo, a cena do Morgan não conseguir matar a mulher zumbi dele, né, que ele tá lá na janela dele e não consegue atirar nela porque a mulher dele ainda ali. É uma cena muito emocionante. Então até as coisas que são acrescentadas nesse episódio, é tudo muito bem-vindo, sabe? São adaptações feitas pra televisão e que ficam incríveis. Número 9, Clear. You were never there. No, not when I tried. I mean, you said you would turn on your radio every day at dawn. You said that you would turn on your radio every day at dawn, and you were not there! Esse episódio é marcado pelo retorno do Morgan, né? Eu me lembro muito bem
quando eu assisti esse episódio, como eu fiquei surpreso e feliz da volta do Morgan. Quem acompanha The Walking Dead desde o começo, assim como eu, talvez lembre que na época, a primeira e segunda temporada, a gente só queria ver o Morgan de novo. A gente ficava comentando na internet, cadê o Morgan? Cadê o Morgan? Cadê o Morgan? E quando ele voltou, foi uma felicidade absurda. E o legal é que ele não volta da maneira que você espera. Ele volta acabado, destruído, psicologicamente muito abalado pela morte do filho. Esse episódio também, ele deixa claro o quanto o Rick se importa com o Morgan. Sem falar que, apesar de ser um episódio contido, que só tem 4 personagens, é nesse episódio que o Rick e o Carl aceitam a Michonne como parte do grupo. É nesse episódio que começa a relação de melhor amiga entre o Carl e a Michonne. É nesse episódio que o Rick começa a desenvolver também uma parceria com ela, ainda não um lance romântico como viria a ser depois, mas antes de ter aquilo, teve a grande amizade entre os dois que começou nesse episódio. Sem falar que no episódio recente de despedida da Michonne ficou claro o quanto esse episódio é relevante e importante na trajetória dela e da série no geral. Clear, pra mim, também entra como um dos episódios mais memoráveis de The Walking Dead. You wanna drive? Yeah. Good. I see things. Número 8, Beside the Dying Fire. Bom, esse pra mim é o melhor season finale de The Walking Dead. Eu gosto demais desse episódio. Ele parece um filme de terror. Em alguns momentos lembra um pouco, sei lá, Noite dos Mortos-Vivos, a horda de zumbis vindo lá na fazenda. É uma coisa meio filme de zumbi independente que eu gosto muito. Esse episódio também é um dos mais relevantes no quesito da trama da série, não só por ter destruído a fazenda, porque mostrou a Michonne, porque mostrou a prisão, mas porque ele tem um game changer ali, um plot twist que ninguém esperava, que é o que o Jenner falou pro Rick, né, no CDC, que estão todos infectados, né? Isso muda a nossa percepção de tudo da série a partir dali, porque faz total diferença você não precisar ser mordido pra virar um zumbi. E ali começa também o Rick assumindo realmente uma postura do líder um pouco mais autoritário naquele momento, né? Ele era um líder que não queria ser um líder no começo, nas primeiras 2 temporadas, ele pedia um pouco a ajuda do Dale, do Shane, ele dividia esse peso com os outros. A partir ali do final da 2ª temporada, ele fala que não vai ser mais uma democracia, então o Rick começa a se desequilibrar aqui, logo após matar o Shane, né, no final do episódio anterior, e o arco do personagem aí se torna interessante demais a partir desse ponto. Enfim, esse pra mim é o melhor season finale de The Walking Dead. This isn't a democracy anymore. Número 7, No Sanctuary. And a machete with a red handle. That's what I'm gonna use to kill you. Esse é um episódio que é uma montanha-russa de emoções. The Walking Dead sempre ficou mais marcado pelos seus season premieres do que pelos seus season finales. Esse episódio é um exemplo disso. Dentro do episódio a gente tem vários tons de episódios diferentes. Ele começa como um episódio de terror, e depois vira um filme de ação, e depois termina como uma coisa mais íntima. Aquela cena no matadouro no começo é bem chocante. Não que a gente achou que o Glenn fosse morrer ali, mas é interessante já ter esse easter egg do taco de beisebol sempre perseguindo ele. A Carol vira o Rambo e salva todo mundo. É um dos eventos mais marcantes da série. Sem falar que no final do episódio tem a cena do reencontro deles com a Carol, que é bem emocionante. O Rick tinha expulsado a Carol e aí ela voltar pra salvar eles. Eu gosto muito desse reencontro, e também com a Judith, né, que o Rick também achou que tinha perdido a filhinha dele. E no final do episódio tem a cena pós-crédito mostrando que o Morgan está por aí. Então, No Sanctuary também é um episódio perfeito, um dos melhores episódios da série e merece muito estar nessa lista. Número 6, What Comes After. I'm looking for my family. Oh, is that what you're doing? One could argue it's my family you're looking for, right? How is my baby girl, by the way? Got my eyes, doesn't she? She hasn't got your nose. Good thing she ain't got my ears, man. Bom, esse é o episódio final do Rick. É um personagem que eu sinto muita falta na série. E é um episódio final que não desaponta em nada. Pelo contrário, ele me surpreendeu. Eu tava esperando um puta episódio, um dos melhores da série. E ele não só é tudo isso, como ele superou minhas expectativas, porque ele não é só um episódio emocionante que faz uma homenagem bonita, que traz personagens que a gente queria ver de novo e faz tudo sentido, como ele também é um episódio muito relevante dentro da história da série. Além do fato do Rick sair, que obviamente é relevante, mas a parte da Maggie também é muito relevante pra série. Tem toda a discussão dela com o Negan, que inclusive uma das melhores questões do retorno da Maggie pra série vai ser ver a relação dela com o Negan, né? Eu tô muito curioso pra ver isso. Tem uma frase que o Rick fala muito no episódio, que é: eu estou procurando pela minha família, né? Ele vai perguntando pra todo mundo que ele encontra: eu estou procurando minha família, onde eu posso encontrar eles? E é muito legal porque quando começa a série, no primeiro episódio, é o que ele fala pro Morgan, pra qualquer um que ele encontra: I'm looking for my family, eu tô procurando a minha família.
família. Enfim, é uma despedida muito digna, um episódio muito emocionante. E no final tem a passagem de bastão ali pra Judith, né, pra nova geração. I found him. Número 5, The Grove. You just look at the flowers, Lizzie. Esse é o episódio responsável pela Carol ser uma das minhas personagens favoritas. Esse episódio, ele é brilhante, tem um roteiro perfeito. A atuação da Melissa McBride nesse episódio é uma das melhores atuações da série, facilmente. Esse é um episódio que muita gente considera o melhor da série até hoje, e eu entendo também. Eu estou colocando ele numa posição bem alta, porque eu também considero um dos melhores da série. O episódio não só tem tudo aquilo que a gente vê, como a ideia do episódio, ela tem no core dela um ciclo de matança. A ideia da Carol querer proteger a Liz e a Micah tanto, justamente por ter perdido a Sofia lá atrás, é uma ideia muito interessante que casa muito com a personagem, porque nesse episódio a gente tem uma cena dela com a Micah, se eu não me engano, que é a mais novinha, né? Que ela tem a chance de matar um cervo pra eles jantarem, né? Carne, oh, que beleza. E a menina decide não matar o cervo. A Carol fica desapontada, beleza, porque ela quer ensinar pra menina que ela precisa matar pra sobreviver. Aí é que tá o ponto interessante. Pode não ter nada a ver, mas a Micah decide não matar o cervo e a irmã mata ela. Uma coisa não está necessariamente ligada à outra, mas é interessante a ideia de você ver que ela escolheu não abraçar um lado mais assassino, um lado da violência, um lado de fazer o que tem que fazer pra sobreviver. E talvez, se ela soubesse disso, dessas coisas, ela não permitisse que a irmã matasse ela. Poderia se defender de alguma maneira. Outro ponto muito interessante desse episódio. Assim que a Carol percebe que a Lizzie matou a Micah e tudo, ela já tem a decisão tomada na cabeça dela do que ela vai fazer. Tem uma cena incrível, com uma atuação brilhante da Melissa McBride, que ela convence o Tyrese do que tem que ser feito, do que ela vai fazer. E eu acho brilhante a atuação dela, como ela vai guiando ele até ele perceber que é isso que tem que ser feito. E aí o ciclo da matança continua. Ela vai lá, mata a Lizzie, cena linda, perfeita, emocionante. Aquele cervo que foi poupado, ele volta e aparece pra ela. Aquilo tá retratando o começo daquela ideia que o Morgan viria a falar na série depois. É tudo um ciclo. Ele decide lá na frente não matar aquele lobo lá, o Wolf, que aí salvou a médica, que salvou o Carl. Então ele fala pro Rick isso num diálogo lá na 6ª temporada, que é tudo um ciclo, você não precisa matar quando não é necessário, que as coisas voltam pra você. Essa ideia começou com a Carol nesse episódio. Aquele cervo volta e aparece pra ela porque ele foi poupado. E o que esclarece de vez pra mim que essa é uma ideia brilhante, assim, que o episódio tem. No final do episódio, a Carol, quando parece que já não tem mais nada a perder, sei lá o que, ela queria morrer, ela fala pro Tyrese que ela matou a Karen lá, o amor da vida do Tyrese. Ele faz a única coisa que ela não imaginou que ele fosse fazer. Ele perdoa ela, ele poupa a vida dela. Ele tinha muita vontade de matar ela, ele se segura muito, mas ele decide quebrar esse ciclo de matança. E o que acontece? Por ele poupar a Carol, ela estava lá pra salvar todo mundo no Terminus. Se ele não tivesse poupado a Carol, todo mundo teria morrido. Eu aprecio muito mais um episódio assim do que necessariamente um episódio cheio de ação ou de mortes. Eu fico muito triste que muita gente não lembra desse episódio. Ele é absolutamente perfeito. I forgive you. Número 4, Too Far Gone. Everyone who's alive right now, we've all done the worst kinds of things just to stay alive. But we can still come back. We're not too far gone. We all can change. Esse é o episódio final da saga da prisão, que nos quadrinhos é uma das minhas partes favoritas, se não for a minha favorita. E a conclusão, convenhamos que ficou épica, né? Não vou dizer que é no nível da conclusão dos quadrinhos, porque é uma chacina, né, os quadrinhos. O Governador foi o vilão de The Walking Dead que eu mais odiei, que eu mais torci contra. O David Morris, o ator do Governador, fez um trabalho excepcional com o que foi dado a ele. É um Governador bem diferente dos quadrinhos, mas nem por isso ele é menos personagem. Todo o ataque na prisão é muito bem feito. Esse episódio ele tem uma das melhores mixagens e edição de som da série. Também é uma montanha-russa de emoções, como vários desses episódios. E ver a prisão cair é muito triste, porque eu gostava muito daquele cenário. É como se fosse um personagem pra mim, sabe? Eu adoro a prisão, que é uma conclusão muito digna de uma grande saga, né? De um grande arco na série. Don't look back. Carl. Just keep walking. Número 3, No Way Out.
Bom, tá aí esse episódio que todo mundo ama também, a medalha de bronze ao No Way Out, episódio de conclusão do arco No Way Out dos quadrinhos, que essa adaptação ficou incrível. Esse é o episódio que o Rick aceita a Alexandria de vez, né, o povo de Alexandria. É clímax do começo ao fim, realmente, já começa com explosão lá, o Daryl explodindo salvadores. Tem várias cenas memoráveis, tem alguns Deus Ex Machina, mas assim, que a gente aceita porque tem tanta emoção que não tem como não dizer que esse é um dos melhores episódios da série, um dos mais marcantes. E tem uma montagem sensacional, né, também na reta final do episódio, todo mundo lá, quando tá explodindo ali o lago, lá eles jogam gasolina, botam fogo no lago, os zumbis vão pra lá e eles vão matando geral ali, é uma montagem que vai mostrando todo mundo. E esse talvez seja um dos episódios mais divertidos, né, de se assistir de The Walking Dead, então ele merece muito estar aqui no meu terceiro lugar. I want to show you the new world, Carl. Please, let me show you. Número 2, Scars. You don't get to talk to me about Carl. And you definitely don't get to tell me what she wants or feels. She is my daughter. Exactly right. She is your daughter, so she has her own ideas about how things should be. Bom, esse é um episódio que eu entendo que muita gente deve estar achando que eu sou louco agora, mas esse é um episódio que tem, assim, também um roteiro primoroso. É um episódio focado inteiramente na Michonne. Pra mim, esse é o melhor episódio pós-Rick, né? Pós-evento saída do Rick na série. O roteiro desse episódio é simplesmente brilhante, porque ele retrata a ausência do Rick, tanto nos flashbacks quanto no presente. O episódio vai alternando, edição primorosa, fotografia linda. Ele é sobre o legado que o Rick e o Carl deixaram, porque cabe a Michonne proteger e dar continuidade ao sonho dos dois. É citado durante o episódio pelo Aaron, né, que o Rick ficaria orgulhoso de ver o pessoal, as crianças brincando, tudo. E isso é ameaçado pela amiga da Michonne que ela encontra. E esse episódio é muito íntimo e eu gosto muito como ele é sobre uma mãe que já falhou 2 vezes e não pode falhar mais 2 vezes. Ela já falhou com um filho biológico, o André, falhou com o Carl, e ela não pode falhar com a Judith, que é o equivalente também ao Carl, e com o Rick Jr., que está na barriga dela, né, no momento equivalente ao André, um filho biológico. Então é como se fosse um espelho, ela não pode falhar uma segunda vez, uma terceira, uma quarta vez, como ela falhou com o André e com o Carl. E o Negan tem contado pra ela sobre o Carl, sobre o Rick, sobre as coisas que aconteceram quando ela era bebê. E a Michonne precisa proteger a visão de mundo que ela tem, que o Rick e o Carl queriam passar, em vez da visão que o Negan tá passando pra ela. E a Michonne também se vê ameaçada nesse quesito. Eu vou deixar esse cara que, naquele momento, é meu inimigo, que tá preso aqui, ele ensinar a história desse mundo, ele passar a visão de mundo que a minha filha vai ter, ou eu vou fazer isso? Sem falar de toda a montagem brilhante que tem da Michonne picotando as crianças, né? A edição é brilhante ali naquele momento, pra você não precisar mostrar crianças sendo decepadas, você faz o corte entre o passado e o presente dela, cortando zumbis na atualidade e as crianças antigamente. Foi brilhante isso também. O diálogo entre ela e a Judith no final é uma das cenas mais lindas de The Walking Dead. Porque nesse episódio a gente entende finalmente por que a Michonne está tão dura, né? Por que ela decidiu se fechar pro mundo e pra todos. E a Judith mostra pra ela que a gente precisa proteger o que a gente ama, né? Ela fala, pô, quando que a gente deixou de amar o Daryl, a Meg, o pessoal? É um episódio fechado, é um episódio que conta uma história linda, que poderia muito bem ser o final da série. Digamos que o final, o episódio final do Rick fosse o final da história e esse episódio fosse um epílogo, eu não reclamaria, porque é um episódio absolutamente perfeito, assim como o episódio de despedida do Rick, mas ele é um episódio que me impactou demais, e eu acho que a mensagem que ele passa por representar todos esses elementos que eu citei aqui, me faz achar ele um dos melhores episódios de The Walking Dead, o meu segundo melhor episódio de The Walking Dead. But when did we stop loving Daryl? And Maggie? Carol, the king? We didn't. Then why does it feel that way? Número 1, The Day Will Come When You Won't Be. I'm gonna kill you. What? Not today. Not tomorrow. But I'm gonna kill you. Bom, esse não é surpresa pra ninguém, né? Esse episódio, pra mim, ele é o melhor da série e ele tá em primeiro por vários aspectos. As atuações do episódio, eu acho que não precisa falar que o Andrew Lincoln deu a melhor atuação dele nesse episódio, o Jeffrey Dean Morgan chegou chegando. Eu gosto da maneira como eles constroem de novo a tensão, porque uma vez que você corta a tensão no meio, você precisa construir um momento de novo. E o episódio faz isso muito bem, ele começa logo depois do abate. A tortura psicológica desse episódio é de um nível insano, porque tem momentos que nós, como audiência, a gente tá como o Rick, por favor, eu não aguento mais. Só que isso é ótimo, porque esse é o objetivo do episódio. E quando a gente vê
a morte realmente do Abraham já é uma coisa pesada, porque eles mostram e mostram mesmo. E quando ele mata o Glenn depois do Daryl socar ele e tudo, é muito impactante. É impactante pros personagens que estão ali, principalmente pro Daryl, porque é culpa dele, querendo ou não. Gosto como eles mostram mesmo sem medo, né? Esse episódio foi completamente sem medo. Vamos mostrar porque o pessoal quer que mostre, e mostraram mesmo. Mostraram ali a cabeça do Glenn toda zoada, o olho pulando pra fora, como é nos quadrinhos. Eu fiquei muito contente com isso. Claro que é um negócio psicótico, é triste, é bizarro de ver isso, mas era necessário fazer isso. Eu não concordo com as pessoas que dizem que esse episódio é too much, que não precisava de tanto. Acho que era necessário sim. É pesado? É. Você tá vendo uma série que as pessoas matam direto, que tem zumbis comendo pessoas. Por que você não pode ver um dos personagens que você gosta sendo morto brutalmente? Ninguém reclamou do Rick mordendo a garganta do cara na estrada lá, mas você vai reclamar porque o personagem que você gosta morreu de maneira brutal. Acontece, é esse mundo do The Walking Dead, é isso que é lindo nesse mundo. E quando a gente pensa, nossa, agora já foi, né? Não tem como mais superar isso, assim. E o episódio ainda continua te torturando. Ele vai lá, chama o Rick, lá vem o Carl que também, vem cá, moleque, abre as asinhas aqui, desenha uma linha, fala pro Rick, corta o braço do teu filho. E naquele ponto, você já não duvida mais de nada. Então é um episódio que ele abusa, assim, do nosso psicológico, e eu acho isso ótimo. É tenso, é triste, é emocionante, é épico, é lindo ao mesmo tempo. Enfim, o episódio mostra como vai ser o novo mundo sob o comando do Negan. E é um episódio que é um choque de realidade. É brutal e é um dos melhores episódios de série que existem no mundo. E pra mim é o melhor episódio da história de The Walking Dead. You belong to me, right? Right. That is the look I wanted to see. E é isso, pessoal. Gostaram da lista? Essa realmente é a minha opinião em relação a quais são os melhores episódios de The Walking Dead. Então, se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha o vídeo nas redes sociais e se inscreva no canal se não for inscrito. E principalmente, deixa aí embaixo a sua lista. Eu quero saber quais são os seus episódios favoritos, qual é a ordem que você colocaria, algum episódio que eu não coloquei que você colocaria. Eu quero saber tudo isso porque eu gosto da interação aí nos comentários. Obrigado pelo carinho, por assistir o vídeo até o final. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo do canal. Falou!